Por que o governo não lê para todos os cabo-verdianos? Nem todos têm essa cópia. Nem todos têm. E há gente que está interessada em saber, de facto, o que consta nesta lista. Mas se o grupo parlamentar do PAICV faz questão, acha que o governo vai ficar chateado, triste, porque vai ler, não vai nada, o Ministro das Finanças vai ler com toda a tranquilidade. Da parte do meu grupo parlamentar, juntamente com os deputados do UCID, nós optamos pela não leitura. O PAICV quer é que todos os cabo-verdianos conheçam. O que nós perguntamos é se o grupo parlamentar do MPD não quer que o povo saiba o que consta aqui. Senhor Presidente, era isso que eu queria falar ali. Para falar uma irracionalidade, não faz sentido. A mesa registra a sua interpelação. É só para perguntar ao Sr. Ministro a verdadeira razão do aumento destas taxas. Estamos a falar numa área sensível, de bens essenciais, suco de arela vermelha, Vaccinium macrocarpon, vacínio, Oxycoccus vaccinus, vitis idea, também 35. As novas taxas de direito aduaneiros, constantes da referida lista, resultam da aplicação da redução anual correspondente ao ano de 2018. Obrigado, Sr. Ministro. E depois segue uma longa lista. E que nós, como todos estão na posse dessa longa lista, possivelmente nós vamos dispensar a leitura. Sr. Ministro, pretende ler a lista? Apresentar? Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Sr. Presidente, muito obrigado. No ano passado havia exatamente a mesma questão e o Parlamento, na altura, decidiu pela não leitura. Portanto, o Governo parte do pressuposto de que não aconteceu nada extraordinário para se poder ler este ano. O que é que terá levado o Parlamento a alterar o seu posicionamento? Obrigado, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, pela colaboração. Sr. Deputado Nuís Silva, Sr. não pretende... Portanto, há entendimento. Sra. Deputada Janira Ofra Almada, não, estamos a tentar construir o entendimento para facilitar o debate. A senhora tem toda a legitimidade para fazer a sua intervenção. A sua intervenção. Tem tempo para intervir, sim. Não, tudo bem. Faça uma interpelação. Tenha bondade. Obrigada. Não, Sr. Presidente, nós temos ainda quase 5 horas. Foram estabelecidas 10 horas para o Orçamento do Estado. Ainda temos um total de 5 horas entre os grupos parlamentares, o auxílio e o Governo. Então, se há esse tempo, nós já passamos mais de metade do orçamento em termos de texto. Não se entende porquê que nós não podemos ler. Porque o orçamento, quanto mais for conhecido e melhor for conhecido pelos cabo-verdianos, melhor é. Não temos um problema de tempo. Repito, o Governo ainda tem 2 horas e 19 minutos. O grupo parlamentar do MPD... Deixe-me terminar a minha intervenção, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do MPD tem 2 horas e 30 minutos. Quem tem menos tempo é o PAICV e o CID. Portanto, se o Governo tem tempo para ler, por que o Governo não lê para todos os cabo-verdianos? Nem todos têm essa cópia. Nem todos têm. E há gente que está interessada em saber, de facto, o que consta nesta lista. Portanto, nós gostaríamos... Obrigado. E sabemos que o Sr. Ministro está disponível também para ler, não é? Ele está cá. Portanto, tem todo o tempo para... Obrigado, Sra. Deputada. A mesa registra a interpelação, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo registra, mas o problema é que no ano passado, exatamente a mesma situação, o grupo parlamentar do PAICV, todo o Parlamento tranquilamente decidiu, e até porque quando o Governo lê as propostas, o tempo não conta, portanto não tem a ver com o tempo do Governo. É uma questão de andança do trabalho. No ano passado, o hábito da casa, já essa tradição há muitos anos, não se lê quando são propostas de alteração do código aduaneiro. Por exemplo, Cabo Verde ao longo dos anos tem feito alterações devido a acordos do OMC e nunca se leu desta forma. Por isso é que se está a pedir como se fosse no ano passado. Mas se o grupo parlamentar do PAICV faz questão, acha que o Governo vai ficar chateado, triste, porque vai ler, não vai nada, o Ministro das Finanças vai ler com toda a tranquilidade, com toda a serenidade e vamos continuar o trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Senhores deputados, vamos manter a serenidade.
Senhor líder parlamentar do MPD. Senhor líder, deixa o líder. Senhor deputado Rui Figueiredo. Havendo aqui uma mudança de opinião da parte do grupo parlamentar do PSV, natural, é normal. E querendo que se leiam todos os artigos, nós iremos fazer conforme o grupo parlamentar do PSV pretende. Chegamos a acordo em outras situações para não leitura. Essa não leitura exige o entendimento de todos os sujeitos parlamentares, sob pena de posteriormente serem invocados elementos que não foram lidos e de eventualmente até, nós pensamos, apesar de ser um instrumento importantíssimo para o país, mas de eventualmente até um grupo parlamentar, neste caso do PSV que está a levantar a questão, tentar impugnar o Orçamento de Estado pela não leitura. Por conseguinte, vamos tranquilamente, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares já o disse, o Sr. Ministro das Finanças irá tranquilamente proceder à leitura, não virá mal ao mundo por esta razão, para termos a certeza de que este excelente orçamento para o país entrará em vigor, mesmo contra a vontade do grupo parlamentar do PSV. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Janir Ofra Almada. Para uma interpelação, a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, às vezes tenta-se usar os microfones para tentar passar uma mensagem lá para fora, e foi o caso do Sr. Deputado, caro colega, Rui Figueiredo Soares, quando tentou dizer que o PSV mudou de posição. Se forem consultar as atas do ano passado, constatar-se-á que o PSV chamou atenção para essa questão. Portanto, não se venha aqui tentar dizer que quem dá zigue-zagues aqui não é o PSV. Não é o PSV. Nós, quando solicitamos a leitura desta pauta, é exatamente por uma questão de informação. Não faz sentido nós termos decidido em sede de Conferência de Representantes, com base na lei, dedicarmos 10 horas para o Orçamento do Estado, não tendo, portanto, problema de tempo, que nós não tenhamos disponibilidade para ler a pauta aduaneira, para ler o que está cá. Portanto, se não houver objeção do Governo, e que fique registada a nossa posição, porque às vezes a maioria, às vezes não, muitas vezes, a maioria decide e depois vem dizer, no ano passado foi assim, de outras vezes foi assim, de outras vezes foi assim, por imposição da maioria, que fique claro, por imposição da maioria. Mas claro, podemos ter voto vencido, mas que a nossa posição fique registada. Obrigado. Portanto, se entrar em questínculas por causa desta questão, o grupo parlamentar gostaria, efetivamente, que o Sr. Ministro lesse. Muito obrigado. Agradecemos a todos os sujeitos. Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares, pede a palavra para fim. Para interpelar. Para uma interpelação. Tenha bondade. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, se assim foi no ano passado, eu peço desculpas por não me ter dito exatamente aquilo que o grupo parlamentar do PSV tinha feito no ano passado. Quer dizer que esta tentativa já vem do ano passado. Muito bem, retiro aquilo que disse. E como no ano passado decidimos, a plenária decidiu, eu peço que a plenária decida de novo. Se assim é, a plenária decida de novo e da parte do meu grupo parlamentar, juntamente com os deputados do UCID, nós optamos pela não leitura. Muito obrigado. Obrigado. Uma proposta concreta. Senhora Deputada Janir Ofra Almada. É só para esclarecer se a maioria já decidiu que não se vai ler mais o orçamento, porque tem o peso da maioria. A pauta aduaneira. Não, mas como o orçamento agora, a leitura ou não, está dependente da força da maioria, nós queremos saber. O MPD, quer dizer, fica nervoso. O líder parlamentar da MPD falou, nós ouvimos calmamente. Salvo devido respeito por opinião contrária, os artigos são aprovados nesta Casa Parlamentar mediante prévia leitura. Este é que é o princípio. A não ser que haja consenso em sentido diferente. Consenso pressupõe concordância de todos. O PSV solicitou que fosse lido, não é porque o PSV não conhece, o PSV tem aqui a proposta à frente. O PSV quer é que todos os cabo-verdianos conheçam
O que nós perguntamos é se o grupo parlamentar do MPD não quer que o povo saiba o que consta aqui. Se não quer, está online, está no site, mas nem todos têm acesso à internet, muitos estão a ouvir na rádio, muitos, portanto, têm necessidade de seguir. E este é o nosso trabalho. Este é o nosso trabalho. Porquê que nós nos recusamos a fazer isso? Agora, a minha pergunta, Sr. Presidente, era a seguinte. Se a leitura ou não dos artigos está dependente da plenária... Senhores deputados, vamos fazer silêncio da sala. Se a leitura dos artigos está dependente da plenária, eu só quero saber se essa decisão da maioria é apenas para este artigo 25º ou se há o risco também de, noutros artigos, consoante a conveniência do grupo parlamentar do MPD, também poderemos correr o risco de não ler. Porque a maioria é que decide. É só uma dúvida e perguntar, salvo erro, não ofende. Obrigado. Obrigado, senhora deputada. O que está em discussão é a leitura ou não da taxa aduaneira. Não está em causa qualquer outro artigo. Eu vou passar a palavra, mais uma interpelação para o senhor deputado, líder da bancada do MPD. Rui Figueiredo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço que ultrapassemos esta questão. Se já temos um precedente na Assembleia, temos pelo menos uma história anterior relativamente a esta leitura, não leitura. Nós tínhamos até concedido que se fizesse a leitura, mas não se está aqui a recusar a leitura de qualquer artigo. Isto tem a ver com uma pauta aduaneira, que várias vezes... Afinal, senhora líder parlamentar, ponha ordem na sua bancada. Pediu ordem na minha... Ponha ordem, diga aos seus senhores deputados, vamos evitar o diálogo, Os deputados que estão nervosos, que peçam a palavra, têm tempo, têm 18 minutos, têm tempo. Isto é uma regra de boa educação, ouvir uma pessoa quando outra fala. Senhores deputados, vamos evitar boa educação, vamos evitar o diálogo. Intervenha, por favor, ponha ordem na sua bancada. A bancada está de facto, muito agitada. E não costuma ser tão agitada assim. Sr. Presidente, mantemos a nossa posição. Os artigos todos serão lidos. A pauta neste e no próximo artigo, nós optamos, juntamente com os deputados do CID, pela sua não leitura. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Portanto, senhores deputados, nós não vamos aqui abrir um caso. O plenário é soberano. Não havendo entendimento com relação a este procedimento ou a esta metodologia, nós vamos submeter ao plenário. E o plenário decide. E vamos, senhor Ministro da Presidência do Conselho de Ministros. Senhor Presidente, é para interpelar a mesa e para conduzir os trabalhos, dizer que o Governo não tem nenhum problema em ler toda a pauta e faz questão de ler a pauta. Não, senhor Ministro, podia repetir a última parte da sua intervenção? O Governo faz questão de ler a pauta. Podia repetir a última parte da sua intervenção? O Governo faz questão de ler a pauta. Senhor Ministro, para a apresentação da pauta. Senhora deputado João Pereira, pede a palavra para que fim? João Batista Pereira, Sr. Presidente. Eu não sei porque é que tem problemas com o meu nome, senão vou ter que escrever... O meu nome é Jorge Pedro Maurício dos Santos. Eu sei, eu nunca errei o seu nome. Trata-me por Jorge Santos, eu posso tratá-lo por João Pereira. Pode. Tenha bondade, Sr. João Pereira. João Batista Pereira, tenha bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. É para uma interpelação à mesa, não sem antes de fazer constar que, efetivamente, o Sr. Presidente tem trocado o meu nome nos últimos dias por razões que, eventualmente, nós desconhecemos. Mas eu vou dizer, Sr. Presidente, que eu sempre lhe trato por Presidente da Assembleia Nacional, Engenheiro Jorge Santos. O meu nome é João Batista Pereira. Não tenho outro nome e nem pretendo mudar de nome. Mas, e na interpelação, Sr. Presidente, eu creio que essa questão que se debate neste momento não tem a ver propriamente com a vontade do Governo, do Ministro, em ler ou não ler, digamos, a pauta aduaneira e o artigo que está em causa. E que, efetivamente, Sr. Presidente, nós devemos ter em conta que o regimento da Assembleia Nacional diz claramente que
estabelece no artigo 298 o conteúdo das atas das reuniões e diz expressamente que a ata deve ter, nomeadamente a linha D, a transcrição na íntegra de todos os projetos, propostas, textos, informações ou explicações relacionadas com o Estado da Assembleia Nacional. Isto para que, nos termos do artigo 299, para que, por exemplo, o número 3 diz o seguinte: o deputado que não tiver assistido à sessão em que se apreciou, portanto, a ata anterior, poderá, no entanto, na primeira reunião que exercer, apresentar reclamação por escrito. Ou seja, isto tem a ver com constar da ata elementos fundamentais que ficam para a memória do Parlamento, mas também que poderá permitir ao deputado que não tenha assistido, portanto, poder saber o que aconteceu efetivamente na reunião anterior. De modo que eu penso que não faz sentido que nós aqui no Parlamento, portanto, venhamos com argumentos de outra ordem para não ler efetivamente e não fazer constar da ata que fica para a memória histórica do Parlamento as proposições que estão aqui apresentadas. De modo que eu penso que, portanto, estando de acordo com a boa proposta final do Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, portanto, é que obrigado, não deve ser lida. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Felisberto Vieira também teria solicitado a palavra para uma interpelação à mesa. Eu sufrago os entendimentos do meu colega João Batista Pereira, dos Picos. Sufrago a sua comunicação. Sr. Felisberto Vieira, nós agradecemos a sua intervenção. E, Sr. Deputado Felisberto Vieira, com certeza que o único comentário, Sr. Deputado João Batista Pereira, é que normalmente, e por hábito, o senhor trata-me por Jorge Santos e eu trato por João Pereira, mas é João Batista Pereira. Vamos, Sr. Ministro, para a apresentação da lista da pauta aduaneira. Sr. Alcides pediu a palavra para que fim? Quer interpelar? Tenha bondade, tem toda a legitimidade de interpelar a mesa. Sim, sim. Sr. Deputado. Sr. Presidente, interpela a mesa por uma razão muito simples. Você está a falar de informações. Informações que, de meu ponto de vista, ali sim, está levando a irracionalidade. Porque esses artigos que nos aprovam ali também se refere a anexos, mapas. Já agora te pergunta, não tem que bem ler tudo o que está escrito na mapas que está em anexo? É que está a fazer parte também integrante de informações que cabo-verdianos devem ter? Ora que não te aprova tratados internacionais, não te lê tudo aquelas coisas que estão em anexo nos tratados? Mas essas informações são documentos oficiais. Ano passado, Flávio, não estou a repetir. Não recebe um documento oficialmente na Assembleia. Não é? Que esse documento é oficial, jamais é deixa de ser oficial. A partir de momentos que não aprovou, ele continua a ser o documento oficial. Se amanhã alguém tiver dúvidas, o registro está na Assembleia, arquivado. Portanto, que forma ele que PICV sabendo agora, mesmo pondo ali para mais maçadas, é uma medida dilatória, parece até que o PICV que quer discutir orçamento. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, era isso que eu queria falar ali, para falar a mesa registra uma irracionalidade, não faz sentido. A mesa registra a sua interpelação e eu passo a palavra de imediato ao Sr. Ministro das Finanças. Ok, então, muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos proceder à leitura. Estou um bocado ruído. Alterações das taxas dos direitos de importação. São alteradas as taxas dos direitos de importação, constante da pauta aduaneira, aprovada pela Lei nº 20/8º Romano 2012, de 14 de dezembro, conforme o quadro abaixo. Código 0401, leite in nata, não concentrado nem adicionado de açúcar e de outros edulcorantes. Pauta 0401-100000, com um teor em peso de matérias gordas não superior a 1%, direitos de importação apenas 20%, 0401-200000, com um teor em peso de matérias gordas 20%, superior
em matérias gordas superior a 1%, mas não superior a 6%, 20. 0401 400000 com um teor em peso de matérias gordas superior a 6%, mas não superior a 10%, 20. 0401 500000 com um teor com peso de matérias gordas superior a 10%, também 20. 0403 leitelho, leite e natas coalhados, iogurte, coefir e outros leites e natas fermentados ou acionados, mesmo concentrados ou acionados de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau. Iogurte natural 25, iogurte, desculpa, 0403 1000 natural 25, 0403 10 20 00 adicionado de frutas 25, 0403 10 30 00 adicionado de cacau 20, 0403 10 90 00 outros iogurtes 25, 0403 90 00 outros também 25, 0404 soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes, produtos constituídos por componentes naturais do leite, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes não especificados nem compreendidos em outras posições. 0404 90 00 outros também 20. 2009 sumos de fruta, incluindo os mostos de uva ou de produtos hortícolas não fermentados sem adição de álcool ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes. Suco de laranja. 2009 120000 não congelado com valor BRICS não superior a 20, 35. 2009 190000 outros, 35. Suco de qualquer outro citrino. 2009 310000 com valor BRICS não superior a 20, 35. 2009 390000 outros, também 35. Suco de ananás abacaxi. 2009 41000 com valor BRICS não superior a 20, 35. 2009 490000 outros, 35. 2009 5000 sumo de tomate, 35. Suco de uva, incluindo os mostos de uva. 2009 610000 com valor BRICS não superior a 30, 35. 2009 6900 outros, também 35. Suco de maçã. 2009 710000 com valor BRICS não superior a 20, 35. 2009 7900 outros, também 35. Suco de qualquer outra fruta ou produto hortícola. Suco de arela vermelha. Vaccinium macrocarpon, Vaccinium Oxyscocos, Vaccinus vitis idea, também 35, outros 35, mistura de sumos 35. 2201, águas, incluídas águas minerais, naturais ou artificiais e águas gasificadas, não acionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, nem aromatizadas, gelo e neve. Águas minerais e água gasificada 35, outros também 35. 2200, águas, incluídas águas minerais, as águas gasificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sumos de fruta ou de produtos hortícolas de posição 2009. 2202 100000, águas, incluídas águas minerais e as águas gasificadas, adicionadas de açúcar e de outros edulcorantes ou aromatizadas, também 55 neste caso. 2202 9000 outras, 55. 96 190000, pensos e tampões higiênicos, fraldas e artigos higiênicos semelhantes de qualquer matéria, portanto, livre. Obrigado, Sr. Ministro, pela leitura minuciosa de toda esta tabela. O Sr. Deputado João Santos Luís. Obrigado, Sr. Presidente. Como não temos tempo, é só para perguntar ao Sr. Ministro a verdadeira razão do aumento destas taxas. Obrigado. A questão, Sr. Ministro, que eu queria colocar em primeiro lugar é se assume que a industrialização do país faz-se agora pela via da substituição das importações e não pela via da competitividade e melhoramento do ambiente de negócios em Cabo Verde. Fez uma opção neste orçamento, mas eu pergunto se está ciente, porque esta opção já foi também
tida em conta por outros governos da República e foi amplamente criticada, nomeadamente pelo seu partido. E também, Sr. Ministro, eu ouvi-o há dias na imprensa a remeter, a empurrar essa questão para o Parlamento. Tomei nota, na altura, da sua intervenção, empurrou a questão para o Parlamento, mas aqui é a sede própria, e, naturalmente, mas a proposta é sua. A proposta é sua, vem com o seu selo e quer aqui ser que nós discutamos e o aprovemos ou não. Eu devo, em primeiro lugar, tranquilizá-lo que eu não sou contra a medida, mas sou sobretudo a favor de uma boa técnica legislativa. Naturalmente que com esta medida o que se pretende claramente é proteger produtores e os interesses dos consumidores são, como dizem os economistas, incertos, benefícios incertos. Portanto, esta medida, a sua eficácia, a sua execução, ela deve esperar, nós esperamos, que os benefícios descontados aos consumidores possam ser realizados. Digo mais, Sr. Ministro, que esta medida traz perdas para o consumidor, perdas de bem-estar para a sociedade, que pode até resultar de alguma ineficiência à economia, e a sociedade em geral pode ser penalizado. Eu sei que questionou há dias que eu falo muito de riscos, e aqui falo mais uma vez de riscos, e eu quero ser daqui com toda a tranquilidade. De facto, essa é uma medida questionável, é uma opção. Do ponto de vista daquilo que podemos fazer para darmos um incentivo inicial à indústria nacional. Sabemos que é muito importante que no quadro dessa abordagem determinados requisitos sejam salvaguardados. Nós não podemos promover a ineficiência pela via da proteção, está claro. Nós não podemos prejudicar os consumidores pela via da proteção, e nem a proteção pode ser um instrumento ad eterno. Portanto, a proteção tem de ser transitória. Sr. Deputado, nós concordamos com a sua sugestão, até a nossa proposta nem sequer é de 2 anos, é de 1 ano. Uma avaliação anual da medida, porque esta medida comporta alguns riscos. Nós não podemos ignorar esse facto. E esses riscos têm de ser geridos, mas sempre no pressuposto de que o preço final não pode ser superior ao preço final hoje no mercado cabo-verdiano. Portanto, tem de haver um benefício para o consumidor. A medida tem de ter um caráter provisório, não é? Precisamente para dar um incentivo inicial, mas nunca para garantir aqui uma proteção que possa ser prejudicial para a economia do país, mas também prejudicial para os consumidores. Claro que a melhor via para avançarmos nessa matéria é pela via da melhoria do aumento do negócio. Mas temos um mercado pequeno, com uma escala pequena, que está a competir com outros mercados, com outras condições de financiamento, de produtividade, de volume de produção, e pensamos que, eventualmente, faria sentido um teste inicial para podermos averiguar se, de facto, esta medida pode ter eficácia. Pensamos que a solução, estamos de acordo com a proposta avançada, até ia mais avante, portanto, seria sempre com caráter de 1 ano a ser avaliado. Se a medida for adequada, ela pode ser continuada não apenas nesse setor, mas em outros setores, e se verificarem como há desvios, descontinuamos. Mas, protegendo os consumidores, não pode haver aumento de preços em relação àquilo que é a situação atual, e nem será uma medida perpétua para proteger a produção, com prejuízo para a economia, para o país e para os consumidores.
Portanto, era só por dizer, Sr. Deputado, que nós temos a noção do risco desta operação, o risco tem de ser acompanhado e avaliado. A medida só pode ter um caráter transitório, de avaliação periódica e permanente, para que possamos tomar as medidas que forem necessárias caso vier a verificar-se desvios face ao quadro inicialmente previsto e que consta dos pressupostos da proposta. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Monteiro tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Não, Sr. Ministro, ouvi com atenção aquilo que disse, mas causa-nos alguma estranheza relativamente quando diz que os preços não irão aumentar no consumidor. Nós estamos a ver que há aqui direitos de importação que antes eram 5% e que agora passa para 20% e outros para 25%. Não consigo entender como que o direito de importação aumentando, quem irá assumir esse aumento? Obviamente que será o consumidor final. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é para... Eu pedi a palavra que é para manifestar a minha total concordância com a posição defendida pelo Governo nesta matéria. É um risco, mas é um risco assumido. E nós que queremos ter um setor empresarial a dar os primeiros passos no sentido de se fortalecer, julgo que, dentro dos parâmetros que nos é permitido pela OMC, é de aplaudir iniciativas, portanto, propostas do Governo que vão, por favor, que vão no sentido de incentivar a produção nacional. Eu respeito todas as posições defendidas em sentido contrário, mas eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Nós somos um país que exportamos muito pouco. E mesmo assim, se nós olharmos para a lista das empresas que exportam, vamos ver que o empresariado nacional praticamente é inexistente. É muito, muito, muito diminuto. Portanto, se nós queremos, de facto, ganhar força no penso que é de louvar esta medida e outras poderão vir, portanto, a ser tomadas noutros instrumentos de gestão pública, porque, de facto, precisamos ter um setor empresarial forte. E eu aqui aproveito para dizer que me sinto particularmente contente, porque vejo que há empresários nacionais que neste momento estão satisfeitos porque vêm da parte do Governo iniciativas que vão no sentido de empoderarmos, portanto, a nossa classe empresarial. E refiro-me concretamente, obviamente, portanto, à classe empresarial nacional. Penso que portanto, é de aplaudir esta ideia e dizer ao Sr. Ministro que ficamos satisfeitos, uma vez que é uma medida que comporta risco, como já tinha dito, mas é uma medida de caráter transitório, portanto tem a validade de 1 ano, deve ser avaliada, deve ser acompanhada a par e passo, de modo a permitir que se faça uma avaliação objetiva e afinal, saber se foi, portanto, fazer a sua avaliação e saber se valeu a pena ou não, e se houver necessidade de arrepiar caminhos, por que não? Agora, se nós não experimentarmos nesse sentido, nós não podemos nunca alterar o status quo e o setor empresarial nacional necessita de um estímulo e este, para nós, é um primeiro passo nesse sentido. Muito obrigado. Sr. Ministro, como bem disse o meu colega Júlio Correia, nós entendemos que todas as medidas que visem estimular a produção nacional devem merecer o apoio dos cabo-verdianos. Efetivamente, antes de tudo, somos cabo-verdianos e é importante que criemos as condições para a industrialização no país, porque assim estaremos a criar as condições também, consequentemente, para um crescimento, para a geração de emprego ou para mais oportunidades para todos. Entretanto, é preciso sempre ter em conta o equilíbrio.
entre as necessidades de criar as condições para industrializar o país e a proteção dos consumidores, não é? Portanto, é preciso sempre, quem legisla, quem governa, tem de ter em conta esse equilíbrio. Portanto, nós queremos pedir-lhe 3 garantias, porque estamos a falar de bens essenciais. Garantia de quantidade suficiente, garantia de qualidade e garantia de preço. Portanto, repito, concordando que é preciso criar as condições para estimular a produção nacional, entendemos e defendemos que é preciso estabelecer um equilíbrio também para garantir a proteção dos consumidores cabo-verdianos. E como estamos a falar de bens essenciais, nós queríamos da sua parte, enquanto Ministro das Finanças, portanto, o senhor, para trazer essa proposta, é porque já fez as avaliações. Portanto, eu quero apenas que me dê as garantias de que teremos quantidade, qualidade e preço salvaguardados para os consumidores cabo-verdianos, para que, criando as condições para industrializar, também acautelemos que todos terão acesso, nestas condições, em quantidade, com qualidade e a preço justo, a estes produtos. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso... Posso? Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, líder do PSCV, as questões que colocou são pertinentes. Estamos a falar numa área sensível, de bens essenciais, o mercado ainda com alguns desafios em matéria de transportes marítimos, e nós temos que fazer um esforço todos, em parceria com o setor empresarial nacional, para que este quadro seja garantido. Os consumidores não podem pagar a proteção da indústria nacional. Isso é um primeiro princípio básico. E temos de garantir, como os produtos nacionais têm tido qualidade, a questão da qualidade e da quantidade no abastecimento do mercado. Só assim faz sentido trazermos a proposta. Portanto, existem riscos, eventualmente podem ser riscos, mas nós estamos aqui para avaliar e para tomar as medidas que se impuserem em relação a essa matéria. Portanto, é um teste que estamos a fazer, uma proposta também que foi avançada pela Câmara de Comércio, que vamos acompanhar com muito rigor, porque também temos a noção dos riscos em relação a essa medida. É uma medida que comporta riscos. É um teste. Porque se não funcionar, será descontinuada imediatamente, como é evidente. Se funcionar, podemos ter um instrumento para incentivarmos a indústria nacional, sobretudo pelo impacto que ela tem ao nível do emprego, e do emprego bem remunerado. A indústria, a remuneração média na indústria é muito superior à remuneração média no turismo. E é importante também que, ao lado do turismo, possamos criar uma indústria nacional. Exigirá algum investimento do ponto de vista do financiamento, do ponto de vista da unificação no mercado em matéria de transportes marítimos, que estamos a tratar, do ponto de vista da melhoria do ambiente de negócios, para que o contexto todo seja criado e possamos, no fundo também, criar aqui um ecossistema para que a indústria nacional tenha espaço, tenha visibilidade, tenha dimensão e possa gerar empregos e também rendimentos. E, portanto, Sr. Deputado, estamos cientes quanto a essas questões. Eu posso garantir que fazemos todo o esforço para que esses princípios sejam respeitados. Qualidade e preço. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputada Joana Rosa também solicitou para esclarecimento. Tenha bondade. Era para apoiar esta medida do Governo, tendo em conta que o país tem que apostar, na verdade. Eu acho que é uma boa proposta apresentada pela Câmara do Comércio, em como o país terá que, portanto, mudar, de certa forma, em termos daquilo que são as prioridades de investimento para o país. Temos turismo, sim, mas temos que também apostar em outras áreas. E temos que apostar em indústria. Temos agricultura, temos pesca, mas o setor industrial é um setor, como disse bem o Sr. Ministro, bem remunerado, que garante emprego. E eu até aproveitaria para dizer o seguinte: nós, por exemplo, no Maio, temos a produção do sal, temos a cimenteira, temos pedras ornamentais, temos gesso, temos cal, temos carvão. Por que não apostar
na produção, na industrialização, até para exportação. Acho que o país tem que apostar nos poucos recursos naturais que tem. E se não dermos atenção a esses recursos que temos, portanto, estaremos certamente a prejudicar o país. Eu acho que esta opção do Governo, ela é boa e o Governo deve, na verdade, juntamente com a Câmara do Comércio e Turismo, proporcionar, arranjar meios para que, portanto, o empresariado nacional possa investir e para que possamos até também equilibrar a nossa balança. Porque temos certamente, com o problema de mau ano agrícola, poderemos vir importar mais alguma coisa do que exportar, portanto temos que ter um equilíbrio. E para ver esse equilíbrio, apostar no turismo acho que seria uma boa solução. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda na mesma linha, não é para dizer que, e vou dar aqui apenas um exemplo, no sentido de encorajar mais ainda essa medida. Eu sou eleito por um círculo, o meu círculo eleitoral, portanto, é o de São Vicente, e toda a gente sabe que em São Vicente, período em que efetivamente houve mais emprego foi quando se apostou efetivamente na indústria. Portanto, a indústria é fundamental para criarmos emprego neste país. São Vicente, por exemplo, vai depender muito, o bem-estar de São Vicente vai depender muito do número de empresas que forem criadas. E eu sei que estão a ser dados passos nesse sentido, da criação de indústria. Mas com uma novidade, é que vamos ter, certeza absoluta, mais indústria, mas com industriais cabo-verdianos. E o Governo está a apostar muito nesse sentido, e principalmente a pessoa, portanto, do Sr. Ministro das Finanças. Portanto, esta só pode ser... Eu convido os meus colegas deputados, eu faço aqui um apelo e um convite, não termos medo de arriscar. Ajudemos o Governo nessa perspectiva, que é uma iniciativa boa. E, de facto, eu quero aqui congratular-me com as questões levantadas pela senhora deputada e líder da bancada do PSV, a senhora deputada Janira Alfaro Almada, porque, de facto, nós queremos quantidade, queremos qualidade e o melhor preço. É claro que o mercado encarrega-se de fazer isso. Mas o Governo tem que estar atento e não deixar, de facto, que, efetivamente, porque uma coisa é o Governo tomar a iniciativa e os empresários avançarem com garra, com afinco e com apego, e outra coisa é esperarem que as coisas aconteçam. Não, eu penso que não. E da parte pública, eu estou, enfim, eu digo que sou satisfeito, porque vejo que, por exemplo, em relação a São Vicente, não só vejo que jovens empresários nacionais estão a ser acarinhados com medidas que, dentro em breve, irão fazer efeito, mas estou a ver também, em relação, por exemplo, à questão da pesca, associação dos armadores de pesca, estão a trabalhar muito bem no sentido de termos uma classe empresarial forte nesse sentido, e a associação dos armadores, portanto, estão a trabalhar para serem parte ativa na resolução do problema do transporte marítimo. Penso que são medidas que em breve terão, portanto, a alegria de todos nós, mas de facto essa questão da qualidade, quantidade e preço, o Governo deve assegurar, até porque são primeiros passos que estão a ser dados nesse sentido, devem ser acompanhados e, como eu digo, a par e passo, para que de facto o consumidor venha a ganhar e sobretudo para que, isso é que é forte, venhamos a ter uma classe empresarial nacional. Termos empresários cabo-verdianos empresários mesmo, não apenas na área do comércio, mas sobretudo na área da indústria. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. É também para felicitar a ousadia, o acreditar deste Governo, porque nós temos um mercado que está mesmo aqui ao lado, um mercado ao qual nós fazemos parte, que é o mercado da CDAO. Nós temos a questão da aplicação de tarifa externa comum, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa economia. Nós temos a capacidade, nós temos meios, de que meios eu estou a referir? Meios humanos. Nós somos um país jovem,
um país ousado, um país constituído por pessoas que acreditam e que trabalham. Há que haver políticas que consigam abrir as portas, há que acreditar e, acima de tudo, nós somos capazes. E com medidas dessas é que nós começamos a dar os primeiros passos. E nós acreditamos que se essa medida já tivesse sido tomada há cerca de 10 anos, hoje nós estaríamos, de facto, no mercado da CDAO. Mas estamos muito atrasados, mas ainda vamos a tempo. E há que acreditar, há que ter ousadia, nós vamos ter de fazer uma mudança de atitude, de paradigma e, acima de tudo, acreditar que podemos alavancar a nossa economia, que os privados é que desenvolvem a economia, os privados é que dão postos de trabalho, os privados é que pagam os impostos para o funcionamento da máquina estatal. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Júlio Correia, para uma intervenção. Rapidamente, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, eu gostava que a sua bancada não o comprometesse tanto. Nós estamos num artigo de excepcionalidade. Estamos aqui nas águas, nas frutas e no leite. Ainda não chegamos ao sal, nem às indústrias que são bem-vindas, de carvão em São Vicente e outras. Porque agora não banalizemos a medida. Esta é uma medida de excepcionalidade que está a ser colocada neste orçamento e que conta com o nosso apoio e com o meu apoio, embora com a crítica aqui levantada por mim, de que claramente está-se a pôr em prática uma medida contrariada noutros tempos, por este mesmo governo, mas não me obrigo agora a perguntar ao Sr. Ministro que tudo o que vier a seguir vai entrar para este regime. Não é o caso. Porque se começamos aqui a elencar várias medidas que vão estar sujeitas e vamos alterar os direitos de importação, que está cá em regime de excepcionalidade. É isso mesmo, é isso que está cá. Portanto, eu acho que é fundamental que o grupo parlamentar dê o conforto ao Ministro, mas não tropo. Muito obrigado. Não, a bancada não dá troco, não recebe troco, não tem que dar troco, não receber troco de ninguém. Nem troco, nem truque. Nós estamos a apoiar, incentivar o governo, portanto, para que se invista na indústria. Portanto, temos que investir, na verdade, na indústria, independentemente daquilo que consta do artigo. A intervenção é essa. O Sr. Ministro entendeu e bem a nossa intervenção. O deputado, que se calhar não quis entender, veio agora falar de troco. Aqui não se passa troco, nem se recebe troco. Mas pronto, tomemos isso. Portanto, era só para dizer que aquilo que a nossa intervenção tem a ver com incentivo ao governo, no sentido de, portanto, trabalhar a questão industrial para que o país possa ter uma indústria sólida. É isso a intervenção dos deputados da bancada do MPD, independentemente daquilo que diz o artigo em concreto em relação à importação. Obrigado. Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu penso que estamos de acordo em relação aos riscos desta medida, ao seu caráter excepcional, mas, de todo modo, a medida terá de ser necessariamente transitória, acompanhada e avaliada regularmente. O compromisso com a quantidade, com a qualidade e com o preço tem de ser salvaguardado e assegurado, e o Governo está aqui para acompanhar de perto, in loco, e perante qualquer desvio, o Governo intervirá para garantir que isto de facto aconteça. Portanto, tem de ser proteção sim, mas sem prejudicar os consumidores, sem pôr em causa a quantidade, sem pôr em causa o abastecimento do mercado, mas num quadro transitório para apoiarmos também aqui o setor privado nacional. Mas nós estamos a intervir a vários níveis, como já disse, transporte marítimo, financiamento, ecossistema, para que tenhamos indústrias que possam criar empregos e gerar rendimentos
para todos os cabo-verdianos em todas as ilhas de Cabo Verde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Monteiro. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós colocamos uma questão concreta e o Sr. Ministro não respondeu. Vou dar só um exemplo. 1 litro de leite neste momento, em algumas lojas, é 85 escudos. Ao aumentarmos mais 15%, passará para 97,5%. De maneira que o que nós vamos ter realmente é o aumento de preços. Porque neste momento, em São Vicente, nós não conseguimos ter o iogurte Iogurel. Não se consegue. Agora eu pergunto se há condições neste momento para que efetivamente o Governo avance a partir do dia 1 de janeiro com esta proposta, com o protecionismo. O CID defende a todo custo a industrialização do país. Porque é esse o caminho que nós devemos ter, a diversificação da nossa economia. Mas não é pela via que nós estamos a ir agora. Porque podemos ter um colapso. Porque eu não sei se a indústria que vai garantir tudo isto já está preparada. Não conheço e gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Ministro se pretende usar da palavra. Não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, a preocupação do Sr. Deputado é uma preocupação relevante do ponto de vista do mercado. Portanto, o aumento de preço tem que ser compensado com a produção local, para que o aumento do preço nos direitos, aumento dos direitos, com a produção local, para que o preço médio global fique abaixo do preço praticado hoje no mercado. Este é o compromisso que tem de ser devidamente garantido. E nós, com a solução que vamos ter para os transportes marítimos, garantiremos as condições para que todas as ilhas sejam abastecidas. Portanto, esse risco potencial existe, mas está de ser devidamente gerido. Eu estou em crer como, em vez de um aumento, nós teremos de ter uma redução do preço médio ao nível desses produtos. Portanto, obrigado, Sr. Ministro, pelas suas intervenções. Não havendo mais objeções, o artigo fica aprovado.